Olá, o meu nome é Ana Lúcia Pelarigo, sou diretora pedagógica do Centro Helen Keller e quero começar por agradecer à PNF o convite que nos foi feito para prepararmos esta comunicação, onde, por um lado, daremos a conhecer um pouco da nossa escola, e essa será uma parte assegurada por mim, e onde partilharemos numa segunda parte um pouco da nossa experiência no trabalho com crianças com neurofibromatose, e essa será uma parte assegurada pela professora Joana Silvestre, que é professora de Educação Especial e também coordenadora do Departamento de Educação Especial do Centro Helen Keller. Começando com umas breves notas históricas sobre a nossa escola. Portanto, o centro foi fundado em 1955 por três grandes nomes da pedagogia e da medicina, Maria Amália Borges, Henrique Moutinho e João dos Santos. Foi a primeira escola portuguesa inclusiva para a deficiência visual. Até então as crianças estavam em asilos e não iam à escola, e o Centro Helen Keller veio mudar este paradigma, provando aquilo que hoje já ninguém duvida, de que a escola é para todos e deve ser para todos. Fomos também a primeira escola portuguesa a trabalhar com metodologias do movimento da escola moderna, ou seja, metodologias mais construtivistas e mais viradas para o aluno, em que o aluno é o centro da aprendizagem. Apesar de termos passado já por diferentes espaços físicos, o Centro Helen Keller situa-se há mais de 40 anos no Alto do Restelo, paredes meias com a mata de Monsanto, mais precisamente na Avenida Doutor Mário Moutinho. Relativamente a quem somos e à definição do nosso contexto, aquilo que nos define, acima de tudo, é o facto de acreditarmos que a criança deve ser vista como um todo e que a escola deve contribuir não só para as suas aprendizagens escolares, mas também para a sua formação enquanto indivíduo. Para nós é fundamental criarmos este equilíbrio entre aquilo que os alunos devem e têm que saber e aquilo que os alunos devem ser enquanto cidadãos, enquanto pessoas, tornando-os melhores pessoas. É muito importante também olharmos para o outro como potenciador da aprendizagem. Ninguém aprende sozinho e a aprendizagem deve ser encarada de uma forma dinâmica, em que não é uma relação professor-aluno ou aluno-professor, é muito mais do que isto. O contexto influencia a aprendizagem, os alunos, os colegas influenciam a aprendizagem e, portanto, é no outro que nós vamos encontrar o maior potencial de aprendizagem. E para nós é igualmente importante criar um equilíbrio saudável entre a teoria e a prática. A teoria é importante, porque fundamenta a prática, mas é na prática que os alunos vão encontrar as maiores aprendizagens e as mais significativas aprendizagens. O centro defende, desde a sua fundação, 5 pilares que são igualmente importantes: a inclusão, as aprendizagens escolares, a relação com a natureza, a atividade física e a exploração artística. A exploração artística aparece aqui como uma expressão inferior relativamente aos outros pilares e daqui a pouco eu já farei referência ao porquê disso acontecer. No que respeita à inclusão, o centro nasceu para isso, não é? Para incluir a questão de que fomos a primeira escola inclusiva em Portugal e, portanto, para nós faz todo o sentido que seja o primeiro pilar a aparecer aqui. E para nós é extremamente importante encararmos a partilha como forma de compreensão e aceitação das diferenças, porque todos somos diferentes. Independentemente de termos ou não necessidades especiais, somos todos diferentes, todos nós temos potencialidades e todos nós temos fragilidades. Cabe à escola, aos professores, verem, detectarem estas fragilidades e estas potencialidades e trabalhá-las da melhor forma. É igualmente importante para nós criar equidade nas experiências educativas, muito mais do que a igualdade. Não nos interessa dar o mesmo a todos, interessa-nos potenciar as aprendizagens de todos e permitir que todos cheguem o mais longe possível. É muito importante para nós este conceito de crescer com o outro, e daí que apareça aqui várias vezes,
e esta valorização do ser humano. Portanto, respeitar o outro, ser tolerante, ser solidário, são valores que para nós assumem uma importância bastante grande. E, portanto, temos aqui uma triangulação entre o ser, o saber e o fazer, que são igualmente importantes e que fazem muito sentido para nós enquanto escola. As aprendizagens escolares pouco haverá a dizer sobre isto, porque no fundo, enquanto escola, será uma missão inquestionável, não é? Qualquer escola tem que assegurar as aprendizagens escolares, obviamente que garantindo a apropriação dos currículos escolares, através da diferenciação pedagógica, porque somos todos diferentes e aprendemos todos de maneiras diferentes. Voltando aqui à questão de que a prática é muito importante, esta questão da criança experimentar, da criança descobrir, e obviamente recorrendo à diversificação de materiais, de espaços, de recursos humanos, etc. Esta questão da relação com a natureza para nós também é muito importante. Não só a localização geográfica em que nos encontramos, mas a própria escola tem um espaço exterior extremamente amplo e agradável, e para nós é muito importante que os alunos criem esta relação, não só de respeito, mas também de apropriação para com a natureza, o sentir, a questão dos sentidos, dos diferentes sentidos, não é? Os cheiros, os toques, em relação àquilo que nos rodeia. E daí que recorramos com alguma frequência, por exemplo, a aulas no exterior da escola, temos diferentes atividades que para nós são significativas e marcantes. Por exemplo, o Dia da Árvore é um dia que nós comemoramos desde sempre, em que todos os anos asseguramos a plantação de uma árvore, uma cerimónia coletiva com toda a escola. Portanto, há momentos de facto que para nós são significativos neste pilar. A questão aqui da colónia de férias, queria só esclarecer, surge aqui, muitas escolas farão colónia de férias, nós fazemos as atividades normais de colónias de férias, vamos à praia com os nossos alunos, etc., mas também fazemos atividades muito viradas e muito pensadas para esta questão da relação com a natureza. Fazemos vários percursos em Monsanto, dinamizamos atividades em diferentes espaços da escola, muito virados para a natureza, e é para nós um ponto muito importante. Temos também a bandeira verde da Ecoescola já há vários anos e tentamos envolver toda a comunidade escolar neste projeto de ecoescolas. Relativamente à atividade física, para nós é igualmente importante porque acreditamos que crianças saudáveis e ativas estão também mais predispostas para a aprendizagem. E, portanto, promovemos atividades físicas para todas as crianças da escola, portanto, desde o berçário até ao 9º ano. Temos diferentes espaços em que podem ser realizadas as aulas, temos desporto adaptado, temos várias atividades a nível nacional nas quais participamos sempre, todos os anos. Temos uma semana de educação física, que é de facto uma semana dedicada apenas ao desporto e que contempla desporto adaptado, que contempla diferentes modalidades, representações, a possibilidade dos alunos experimentarem diferentes modalidades. E depois temos as extracurriculares também, as atividades extracurriculares, algumas delas no âmbito do desporto. Relativamente à exploração artística e justificando um bocadinho o porquê deste pilar surgir com uma expressão um bocadinho inferior aos restantes. É para nós igualmente importante, contudo reconhecemos que é a área onde não temos conseguido investir tanto quanto gostaríamos. Também um bocadinho por constrangimentos do próprio currículo escolar dos alunos, que não nos deixa muita margem para incluir mais atividades e, portanto, acaba por estar um bocadinho cingida às atividades extracurriculares, à participação em concursos e atividades externas, algumas delas até propostas aos alunos fora do âmbito escolar, e portanto acaba por ser aquela onde nós sentimos que poderíamos fazer ainda muito mais. Contudo, temos também que reconhecer que essencialmente no trabalho com as crianças com deficiência visual é uma excelente forma também de explorar outros sentidos que não a visão, não é?
Depois, relativamente à nossa população escolar, portanto, nós temos alunos desde o berçário, portanto, desde os 4 meses até ao 9º ano de escolaridade. Temos 27 turmas, no presente ano letivo 501 alunos, e é normalmente o número de alunos que costumamos ter, não é um número que costuma variar muito. Relativamente aos alunos com deficiência visual, atualmente temos 16 crianças, portanto, entre crianças cegas e com baixa visão, são 16, e que estão divididas, como podem perceber pelo quadro apresentado, pelos diferentes ciclos e valências de ensino. Relativamente aos encaminhamentos, permitam que me alongue um bocadinho mais, até para poder fazer um enquadramento do que isto é. O Central Alan Keller é uma escola que funciona como escola privada para a generalidade dos alunos, portanto tem mensalidade, tem apoios complementares pagos à parte, mas existe um conjunto de alunos que estão nesta situação de encaminhamento e que estão isentos de todos esses pagamentos. Esses alunos, portanto, são alunos que nos chegam via Ministério da Educação. Até 2008, que foi a altura em que criaram as escolas de referência na rede pública, a generalidade dos alunos com deficiência visual era encaminhada para o Centro Alan Keller, porque se reconhecia que o centro era a escola com mais recursos, quer humanos, quer materiais, e que poderia dar as melhores respostas educativas a estes alunos. Contudo, e a partir de 2008, e com a criação destas ditas escolas de referência, nomeadamente para a deficiência visual, estes alunos passaram naturalmente a ser integrados na rede pública e, portanto, nas escolas de referência para a deficiência visual mais próximas da sua área de residência. Ou seja, o que acabou por acontecer foi que o Centro Alan Keller acabou por ter, a partir de 2008, uma perda muito significativa no número de alunos encaminhados. No presente ano letivo, temos 13 alunos encaminhados, que estão distribuídos da forma como poderão ver no quadro, portanto, 3 no primeiro ciclo, 5 no segundo ciclo e 5 no terceiro ciclo. Importa ainda referir que antes do primeiro ano não há lugar em encaminhamentos, daí que berçário, creche e jardim de infância não tenham crianças encaminhadas e, portanto, temos de facto atualmente 13 crianças. O Ministério da Educação continua, embora de forma muito mais residual, chamemos-lhe assim, a assumir alguns encaminhamentos. No presente ano letivo, por exemplo, conseguimos que 3 alunos fossem encaminhados e vissem deferido o seu pedido de encaminhamento para o Centro Alan Keller, acima de tudo porque tratam-se de 3 crianças que já estavam no nosso jardim de infância, e isto obviamente também teve peso para que fossem cedidos os encaminhamentos, porque o fator contexto teve aqui algum peso, portanto, os alunos, ao saírem do Centro Alan Keller para integrarem escolas da rede pública, estariam a perder as suas referências em termos sociais, isto obviamente pesou, e claro que uma fundamentação consistente e dadas provas, quer por parte da escola, mas acima de tudo por parte das famílias, de que o aluno estará melhor no Centro Alan Keller do que na escola de referência à qual pertence, possibilitou estes novos 3 encaminhamentos. Contudo, importa referir que nos últimos anos estes encaminhamentos têm sido muito escassos, têm sido muito poucos, e daí que eu apresente de seguida ao quadro, o próximo quadro, que nos mostra que, por exemplo, no ano letivo 2007-2008, ou seja, o ano letivo precisamente anterior à criação destas escolas de referência, tínhamos 57 alunos encaminhados contra os 13 que temos atualmente. E pronto, relativamente aos encaminhamentos e à forma como os pais que pretendam
que os seus filhos com deficiência visual integrem o Centro Helen Keller. É isto que, numa primeira fase, poderei adiantar. A professora Joana Silvestre dará agora continuidade à comunicação, partilhando um pouco da experiência que temos com as crianças com neurofibromatose na nossa escola. Muito obrigada. Olá a todos. Depois da apresentação da diretora pedagógica, doutora Ana Lúcia Pelarigo, que nos falou sobre o funcionamento geral do Centro Helen Keller, vou-vos falar um pouco sobre a nossa experiência com crianças com neurofibromatose. Vou começar por vos dar um pouco de informação sobre a caracterização geral dos alunos que o Centro Helen Keller tem de crianças com neurofibromatose. Portanto, até ao momento apenas tivemos 3 crianças com este diagnóstico, 2 delas são do sexo masculino e uma delas do sexo feminino. Relativamente ao aluno L, o aluno entrou na nossa escola no Jardim da Infância com 5 anos, neste momento tem 7 anos e frequenta o primeiro ano de escolaridade. O aluno R entrou no centro também com 5 anos para o Jardim da Infância, neste momento tem 11 anos e frequenta o 5º ano de escolaridade. Por último, temos a S, que entrou no centro com 3 anos de idade, neste momento tem 8 anos e encontra-se a frequentar o 3º ano de escolaridade. Relativamente ao percurso escolar destes 3 alunos, o aluno L e R ambos beneficiaram de adiamento de matrícula à entrada do primeiro ciclo, sendo que S não houve necessidade de fazer esse pedido de adiamento de matrícula. No que se refere às retenções, L até ao momento não teve nenhuma retenção, até porque está no primeiro ciclo e no primeiro ciclo não há lugar a retenções. Relativamente a R e a S, até ao momento não tiveram nenhuma retenção. Continuando ainda com a caracterização geral dos alunos, podemos dizer que todos estes 3 casos, tiveram o diagnóstico na primeira infância. O percurso escolar durante o jardim de infância foi muito similar, foi idêntico nos 3 casos, principalmente no que se refere à assiduidade, ou seja, foram alunos que tiveram um elevado número de faltas, decorrente da necessidade de faltar para os tratamentos inerentes à doença. No que se refere a sequelas deixadas pela neurofibromatose, podemos ver que no caso de L e R, essas sequelas foram idênticas e foram sequelas moderadas a graves. No caso de S, as sequelas foram ligeiras. No que se refere à intervenção em contexto escolar, tanto L como R começaram a ter intervenção ainda no jardim da infância. Esta intervenção foi desde o apoio no âmbito da educação especial por parte do Centro de Educação Especial, assim como apoios de terapias. No caso de S, só se começaram a verificar as primeiras dificuldades no 2º ano de escolaridade, quando do desenvolvimento e aquisição da leitura e escrita. Nesta altura foi solicitada uma avaliação de terapia da fala e depois dessa avaliação percebeu-se que S apresenta uma perturbação específica da linguagem. No que se refere às características específicas de L e R, elas são muito idênticas. Nós no Centro Helen Keller atuamos principalmente de acordo com as dificuldades e as características que os alunos vão demonstrando ao longo da sua escolaridade, quer ao nível das dificuldades, quer ao nível das potencialidades. Portanto, é importante as características e conhecer a doença, assim como tudo o que envolve o diagnóstico. No entanto, para nós
enquanto profissionais de educação e técnicos, para nós o que é mais importante são as características e as dificuldades que o aluno demonstra em determinado momento. Portanto, em relação às características específicas, tanto de L como R, nós podemos perceber que, e sabemos que ambos apresentam baixa visão, moderada a grave, apresentam dificuldades ao nível da visão cromática, dificuldades ao nível da motricidade global e fina, ao nível do equilíbrio. Ambos não existe qualquer perturbação do desenvolvimento cognitivo. Têm os dois um bom desenvolvimento da linguagem e uma boa capacidade de aprendizagem, quer ao nível da leitura, da escrita e do cálculo. Foram alunos que começaram a ler e a escrever ainda antes da entrada no primeiro ciclo. Temos ainda algumas características, nomeadamente relacionadas com a persistência. São dois alunos muito persistentes que não desistem e são bastante esforçados. No entanto, apresentam fadiga fácil, ou seja, esta fadiga decorre do esforço visual e motor que têm que fazer ao longo do seu dia e em todas as tarefas que fazem durante o dia, e isto exige algumas pausas que eles necessitam de fazer durante as suas atividades escolares e durante o seu dia-a-dia. Apresentam também uma baixa tolerância à frustração, precisa também é uma situação que os professores têm que ter em atenção. É também visível dificuldades ao nível das relações interpessoais com os pares. Esta situação existe também por parte dos adultos, quer professores, quer auxiliares de ação educativa, uma atenção especial de forma a poder ajudar os alunos e a poder mediar aqui estas relações entre os seus pares. Há também uma dependência por parte destes alunos relativamente ao adulto, e é visível a boa relação que eles conseguem estabelecer também com os adultos. A única diferença entre estes dois casos, entre L e R, refere-se à aceitação das adaptações ao nível dos equipamentos e materiais. Portanto, R sempre aceitou muito bem todas estas adaptações, no entanto, L tem feito alguma resistência em ter este tipo de adequações ao nível dos materiais e equipamentos. No que se refere às medidas educativas no âmbito do Decreto-Lei 54/2018, portanto, ele neste momento beneficia de medidas universais e seletivas, assim como R. S, neste momento, tem apenas medidas universais. O Central Keller dispõe de vários apoios e terapias específicas, e ao longo da escolaridade os alunos têm beneficiado destes apoios e terapias, nomeadamente L desde o jardim de infância, que beneficia de apoio direto por parte do docente de educação especial, tem sido acompanhado pela técnica de psicomotricidade e orientação e mobilidade, tem beneficiado de terapia ocupacional. Psicologia iniciou no início do primeiro ano, assim como a Goalball. A partir do primeiro ano, passou a integrar a equipa de Goalball. No que se refere a R, também tem beneficiado desde o jardim da infância de apoio de educação especial, de psicomotricidade, orientação e mobilidade, que neste momento já está a desenvolver algumas atividades no âmbito dos percursos fora da escola. Beneficiou também de terapia da fala, neste momento já teve alta, assim como de terapia ocupacional.
ainda está a ser acompanhado ao nível da psicologia clínica e também pertence à equipa de goalball do Centro Helen Keller. No que se refere ao apoio Braille, R começou o apoio Braille no primeiro ciclo. Este apoio tem sido um apoio de prevenção, ou seja, o aluno não utiliza o Braille no seu dia-a-dia, no entanto, como não sabemos qual é a evolução da doença, já está a aprender o Braille tanto ao nível da escrita como da leitura. S apenas tem beneficiado de terapia da fala, quando fez a avaliação e teve o diagnóstico de PEL, passou a ser acompanhado em terapia da fala no centro. Relativamente a materiais e adaptações, apenas L e R têm adaptações ao nível dos materiais, utilizam plano inclinado e leitoril. Portanto, aqui o plano inclinado e o leitoril são materiais que facilitam a leitura e a escrita, portanto, permitem que o material esteja numa posição mais adequada ao seu grau de visão. São utilizadas folhas pautadas e quadriculadas também adaptadas, quer ao nível do espaçamento entre linhas, quer ao nível do tamanho dos quadrados, no caso das folhas quadriculadas, e estas folhas são adaptadas pelos professores e facultadas aos alunos. São também utilizados caracteres ampliados de acordo com a necessidade de cada um dos alunos, assim como material com contrastes adequados. Ambos os alunos utilizam a letra de imprensa para a escrita, apenas por uma questão de ser mais fácil para a escrita. No entanto, ao nível da leitura, os dois alunos reconhecem e leem a letra manuscrita. No caso de R, utiliza também o CCTV, que é um equipamento de ampliação de caracteres. Portanto, já utiliza este equipamento desde o primeiro ciclo. O aluno tem um equipamento na escola e um equipamento em casa. Relativamente às adaptações de conteúdos, são adaptações apenas ligeiras e apenas de conteúdos que sejam de difícil de desenvolvimento devido às dificuldades de visão e às dificuldades ao nível da motricidade. Relativamente à equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, o Centro Helen Keller dispõe de uma equipa multidisciplinar, de acordo com o que está previsto no Decreto-Lei 54 de 2018, e esta equipa é composta por membros permanentes e membros variáveis. No que se refere aos membros permanentes, temos o docente de educação especial, o psicólogo, um membro da direção pedagógica e membros do conselho pedagógico. Os membros variáveis são o educador, o professor titular, o diretor de turma e ou professores, quer do conselho de turma, quer do conselho de docentes. O encarregado de educação é também um membro variável, assim como o aluno, sempre que possível, e outros técnicos, quer sejam técnicos do centro ou exteriores ao centro. Portanto, o trabalho desenvolvido no Centro Helen Keller é um trabalho de equipa, quer com a equipa interna, que já foi falado anteriormente, quer com membros de equipas externas ao centro que acompanhem os alunos, nomeadamente pessoas do serviço de saúde ou membros do Centro de Recursos para a Inclusão. Portanto, o centro está sempre disponível para trabalhar em equipa com todos os intervenientes no processo educativo dos nossos alunos. O foco da nossa intervenção é sempre nas dificuldades e potencialidades do aluno, tal como já foi descrito anteriormente, e vamos, ao longo do percurso de cada um, adaptando tudo o que for necessário para que seja possível os alunos superarem as suas dificuldades. Intervimos também de uma forma precoce e preventiva, portanto a nossa intervenção é feita o mais cedo possível, assim que
são detectadas algumas fragilidades, nós atuamos e fazemos as devidas adequações e as devidas propostas aos encarregados de educação. Assim como trabalhamos também sempre numa vertente muito preventiva, que é o caso que também já foi falado aqui anteriormente, de o apoio ao nível da aprendizagem Braille. Para além disso, toda a nossa atuação tem por base os documentos legais, nomeadamente o Decreto-Lei nº 54 de 2018 e a Lei nº 116 de 2019. Deixo-vos ainda aqui alguns links onde podem consultar caso tenham algumas dúvidas ou precisem de alguns esclarecimentos adicionais. Os dois primeiros são links da Direção-Geral de Educação. Portanto, o primeiro diz respeito ao Manual de Apoio à Prática, o segundo diz respeito a perguntas frequentes no âmbito do Decreto-Lei 54/2018. Por fim, deixo o endereço de e-mail da diretora pedagógica, da doutora Ana Lúcia Pelarigo, e deixo o meu endereço de e-mail, de Joana Silvestre, para o caso de terem algumas dúvidas. Portanto, nós estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas ou ajudar, independentemente de os alunos frequentarem o centro ou estarem noutras escolas. Desde já agradecemos a vossa atenção e mais uma vez queremos agradecer o facto de a Presidente da Associação de Neurofibromatose nos ter convidado para falarmos um pouco dos percursos de aprendizagem dos alunos com neurofibromatose que frequentam o